Não vá no jantar do seu filho, disse meu colega de trabalho. O que ele revelou mudou tudo. Sabe quando você recebe uma mensagem que deveria te deixar feliz, mas por algum motivo te deixa com um aperto no peito? Foi assim que me senti naquela tarde de quinta-feira, quando o celular vibrou no bolso do meu uniforme. Eu estava terminando meu turno na portaria do prédio comercial ali na Avenida Borges de Medeiros, no centro de Porto Alegre. A tarde estava caindo. Aquele fim de outono gaúcho com vento frio que corta a alma. O céu estava cinza, carregado, e o movimento da rua lá fora já diminuía. Peguei o celular e vi o nome na tela. Rafael, meu filho. Meu coração disparou. Fazia quase 6 meses que Rafael não mandava uma mensagem. 6 meses desde o último feliz aniversário, pai. Seco, sem ligação, sem conversa. Desde que minha Marlene partiu há 8 anos, o Rafael foi se afastando cada vez mais. No começo eu entendia. A dor da perda, cada um lida do seu jeito. Mas com o tempo percebi que não era só a dor. Era outra coisa. Abri a mensagem com mãos trêmulas. Pai, Bruna e eu gostaríamos de convidá-lo para um jantar aqui em casa no sábado às 20 horas. É importante. Compareça pontualmente. Só isso. Nenhum como você está, nenhum saudades, nenhum vamos conversar. Mas mesmo assim, meu coração encheu de esperança. Esperança de pai, sabe? Aquela esperança boba que a gente nunca perde, mesmo quando deveria. Seu Carlos, a voz do Moacir me tirou dos pensamentos. Ele estava chegando com o carrinho de limpeza, o rosto marcado pelo tempo e pelo trabalho, mas sempre com aquele sorriso de quem carrega bondade no peito. Tá tudo bem? Parece que viu um fantasma. Recebi mensagem do Rafael. Falei, ainda olhando para a tela. Ele me convidou para jantar na casa dele. Sábado. Esperava que o Moacir sorrisse, ficasse feliz por mim. Mas o que vi foi diferente. O sorriso dele morreu. Os olhos se arregalaram. Rafael? Seu filho Rafael? Ele perguntou, com uma voz estranha. Sim, o Rafael. Faz tanto tempo, Moacir. Acho que finalmente vamos nos aproximar de novo. Talvez ele esteja sentindo falta, sabe? Talvez a Bruna tenha convencido ele a... Carlos. Moacir me interrompeu, e a seriedade na voz dele me assustou. Que horas é esse jantar? Sábado, 8 da noite. Por quê? Ele olhou para os lados como se quisesse ter certeza de que ninguém estava ouvindo e se aproximou. A gente precisa conversar. Termina seu turno e me espera lá na Praça da Matriz. Meia hora. É sério. Antes que eu pudesse perguntar qualquer coisa, ele já tinha saído empurrando o carrinho, mas com os ombros tensos e o passo apressado. Fiquei ali parado, segurando o celular, sentindo o vento frio entrar pela porta giratória do prédio. Algo estava errado. Muito errado. Se você já viveu a dor de se sentir distante de um filho, deixe nos comentários de onde você está nos assistindo e se inscreva no canal para acompanhar essa história até o final. A última meia hora do turno pareceu durar uma eternidade. Cada minuto no relógio da parede arrastava pesado como chumbo. Eu ficava olhando para o celular, relendo a mensagem do Rafael, tentando encontrar carinho naquelas palavras frias. Não encontrei. Quando finalmente deu 6 horas, troquei de roupa no vestiário. Peguei minha mochila velha e fui caminhando até a Praça da Matriz. O vento estava mais forte agora, e as folhas secas das árvores rodopiavam no chão de pedra portuguesa. A Catedral Metropolitana se erguia imponente, as luzes começando a acender com a noite chegando. Moacir já estava lá, sentado num banco perto do chafariz, as mãos enfiadas nos bolsos do casaco, a cabeça baixa. Sentei ao lado dele. Por um tempo nenhum de nós falou. Só ficamos ali ouvindo o barulho da água do chafariz e o movimento distante da cidade. Carlos, ele começou finalmente sem me olhar. O que eu vou te contar agora vai doer. Vai doer muito. Mas eu prefiro que você saiba agora do que descubra do pior jeito possível. Meu estômago se apertou. Fala, Moacir. Ele respirou fundo. E quando virou para mim, vi lágrimas nos olhos dele. Minha sobrinha, a Jéssica, trabalha como secretária no escritório de advocacia, onde seu Rafael é sócio. Ela ouviu uma conversa hoje de manhã. Que conversa? Entre o Rafael e a Bruna. Carlos, esse jantar não é uma reconciliação. O mundo pareceu parar. Como assim? É uma armadilha, disse Moacir, e a voz dele tremeu.
Eles vão reunir amigos, colegas importantes do escritório, gente da sociedade, e vão anunciar na frente de todo mundo que estão rompendo definitivamente os laços com você. Vão dizer que você é um peso, que sua origem humilde envergonha a imagem que o Rafael construiu. Senti como se alguém tivesse enfiado uma faca no meu peito. Não, não pode ser. Tem mais, continuou Moacir, e agora as lágrimas escorriam pelo rosto dele. A Bruna tá grávida, você nem sabia, né? E eles vão te fazer assinar documentos proibindo você de ter contato com seu neto. Vão te fazer assinar que você renuncia a qualquer herança, qualquer coisa. Não consegui falar, não consegui respirar. Eu não queria te contar isso, Carlos. Juro por Deus que eu não queria. Mas eu não podia deixar você ir lá e passar por essa humilhação. As lágrimas vieram, quentes, dolorosas, queimando meu rosto. Meu filho, meu único filho. O menino que eu carreguei nos ombros, que eu ensinei a andar de bicicleta na Redenção, que eu acordava de madrugada para levar no hospital quando tinha febre. O filho que minha Marlene amou até o último suspiro. Esse mesmo filho estava planejando me humilhar, me destruir. O que eu faço, Moacir? Perguntei, a voz quebrada. O que eu faço? Ele colocou a mão no meu ombro. Você não vai nesse jantar, Carlos. Você não vai dar a eles essa satisfação. Ficamos ali sentados enquanto a noite caía sobre Porto Alegre. Dois homens simples, cansados, machucados pela vida. Mas naquele momento, tomei uma decisão. Se meu filho queria me apagar da vida dele, eu não ia implorar. Não ia me arrastar. Não ia dar a ele e àquela mulher o prazer de me ver humilhado, mas também não ia ficar em silêncio, porque minha Marlene não criou um homem covarde, e algo me dizia que ela, lá de cima, ainda tinha um plano para mim. Voltei para casa com o coração pesado como pedra. O ônibus estava lotado, o cheiro de gente cansada misturado com o calor abafado lá dentro, mas eu não sentia nada. Era como se tivesse desligado. Desci no ponto perto do mercado público e caminhei até meu apartamento na Restinga. As ruas estavam escuras, a iluminação pública falha como sempre. Algumas janelas acesas nos prédios, vidas acontecendo lá dentro. Famílias jantando, conversando, rindo. Eu ia jantar sozinho, como sempre. Abri a porta do apartamento e o silêncio me recebeu. Aquele silêncio de quem mora sozinho há tanto tempo que já nem estranha mais. Joguei a mochila no sofá e fui direto para a cozinha. Nem tinha fome, mas esquentei um café velho que tinha ficado da manhã. Sentei na mesinha da cozinha olhando para a parede vazia, segurando a xícara quente entre as mãos. Como tinha chegado até aqui? Como o menino que corria pela casa gritando, pai, pai, olha o que eu fiz, tinha se transformado nesse homem que queria me apagar da vida dele. A culpa era minha. Trabalhei demais. Fui pouco presente? Ou foi depois que a Marlene partiu? Foi aí que tudo desmoronou? Levantei e fui até o quarto. O armário velho de madeira rangia quando abri. Lá no fundo, na prateleira de cima, estava a caixa. Aquela caixa de sapato velha que eu nunca tive coragem de abrir. Dentro estavam as cartas e o diário que minha Marlene deixou. Quando ela morreu, há 8 anos, encontrei tudo isso na gaveta da cômoda dela, com um bilhete em cima. Para Carlos, quando estiver pronto. Nunca estive pronto. 8 anos se passaram e eu nunca tive coragem. Talvez porque abrir aquela caixa fosse admitir de vez que ela não ia voltar, que eu estava sozinho de verdade. Mas naquela noite, algo mudou. Peguei a caixa e voltei para a cozinha. Coloquei ela em cima da mesa, ao lado da xícara de café, e fiquei olhando. Meu coração batia forte. Marlene, sussurrei para o vazio. Me ajuda. Pelo amor de Deus, me ajuda. Abri a caixa. Lá dentro tinha um caderno de capa dura azul, meio gasto, e vários envelopes amarelados pelo tempo. Alguns tinham nomes escritos. Para Rafael, para Carlos, para abrir quando tudo parecer perdido. Minha mão tremeu quando peguei o envelope com meu nome. Rasguei devagar e tirei as folhas de dentro. A letra dela, aquela letra caprichada de professora, me cortou o coração. Meu amor, meu Carlos, se você está lendo isso, é porque eu já não estou mais aí. E se você demorou todo esse tempo para abrir, eu entendo. Sei como é difícil dizer adeus, mas preciso que você saiba de algumas coisas. Coisas que guardei durante anos porque achei que estava te protegendo, protegendo o Rafael, protegendo nossa família. Carlos, eu juntei dinheiro.
Durante 23 anos de magistério, guardei tudo o que pude. Tenho uma caderneta de poupança no Banco do Brasil, agência Centro. O número está aqui embaixo. São quase R$120 mil. Eu queria que você tivesse segurança, que nunca passasse necessidade. E tem mais. Meu pai, antes de morrer, me deixou um pedaço de terra lá em Viamão, 30 hectares de campo. Você se lembra que eu falava daquela terra da família? Nunca vendi, nunca mexi. Está tudo escriturado no meu nome, e agora é seu. Os documentos estão no envelope vermelho dentro dessa caixa. Mas, Carlos, tem uma coisa que você precisa saber sobre o Rafael e sobre a família da Bruna. Quando eles começaram a namorar, eu fiz questão de conhecer a família dela. O pai da Bruna, o tal do Otávio, é um homem perigoso. Empresário de fachada, mas com negócios sujos, lavagem de dinheiro, ligações com gente da política corrupta. Eu descobri isso por acaso, através de uma ex-aluna minha que trabalha na Receita Federal. Tentei conversar com o Rafael. Avisei ele, mas ele não quis ouvir. Disse que eu estava com ciúmes, que eu não queria aceitar que ele tinha crescido. E a Bruna, ela é igual ao pai, Carlos. Fria, calculista. Vi nos olhos dela. Escrevi uma carta para o Rafael. Está aqui na caixa. Nessa carta conto tudo. Conto sobre a terra, sobre o dinheiro, sobre o que descobri da família da Bruna. Conto que você nunca foi um peso, que você é a pessoa mais honrada que eu conheci na vida. Se você está lendo isso, talvez já tenha passado por mágoas. Talvez o Rafael tenha se afastado. Eu temia que isso acontecesse. Mas, Carlos, você não está sozinho. Deus está contigo. E eu, de onde estiver, também estou. Use essas cartas. Use esses documentos. Não deixa ninguém te humilhar. Você é um homem de bem e isso ninguém pode tirar de você. Te amo hoje, amanhã e sempre. Sua Marlene. As lágrimas caíram sobre o papel, borrando a tinta. Solucei ali, sozinho na cozinha, segurando aquela carta como se fosse a própria Marlene me abraçando. Ela sabia. Ela sempre soube. Peguei o envelope vermelho. Dentro, os documentos da terra, certidão, escritura, tudo. E mais, documentos que ela tinha conseguido sobre a família da Bruna. Recortes de jornal, impressões de processos judiciais, anotações dela. Minha Marlene tinha construído um arquivo, uma proteção. Peguei então a carta endereçada ao Rafael. Pesei ela na mão. Será que ele merecia ler? Será que depois de planejar me humilhar, ele merecia saber o quanto a mãe dele o amou, o quanto ela tentou proteger ele? Mas então lembrei das palavras do Moacir. Lembrei do jantar, da armadilha. Lembrei que eu ia ter um neto e nem sabia. Que iam me proibir de conhecer meu neto. Não, eu não ia ficar quieto. Peguei o caderno azul, o diário da Marlene, e comecei a ler, página por página, entrando nos pensamentos dela, nos medos, nas esperanças. E a cada linha, uma nova peça do quebra-cabeça se encaixava. A madrugada me encontrou ainda sentado naquela cozinha, cercado de cartas, documentos e memórias. Mas algo tinha mudado dentro de mim. Não era mais só dor, era clareza. Minha Marlene tinha me deixado armas, não para destruir, mas para me defender, para mostrar a verdade. E eu ia usar essas armas. Quando o sol nasceu sobre Porto Alegre, entrando fraco pela janela da cozinha, eu já sabia exatamente o que ia fazer. Sexta-feira amanheceu fria. O tipo de frio de outono que entra pelos ossos e faz a gente querer ficar debaixo das cobertas para sempre. Mas eu não podia me dar esse luxo. Tinha muito o que fazer. Liguei para o trabalho e avisei que não ia poder ir. Menti. Disse que estava mal com uma gripe forte. O gerente nem questionou muito. Afinal, em 3 anos trabalhando ali, nunca tinha faltado um dia. Tomei um banho rápido, me vesti e saí com a pasta velha de documentos debaixo do braço. Primeiro destino, Banco do Brasil, agência Centro. A manhã estava movimentada. Porto Alegre acordava devagar, mas já tinha gente na rua, o comércio abrindo, o cheiro de pão quente saindo das padarias. Peguei o ônibus e desci em frente ao banco. Dentro, a fila já estava grande. Segurei a pasta com força e esperei. 40 minutos depois, finalmente fui chamado. Bom dia, o senhor deseja? A moça do caixa era jovem, simpática. Eu preciso verificar uma conta. É de minha esposa. Ela faleceu há 8 anos e eu nunca...
Mostrei os documentos, a certidão de óbito da Marlene, o número da conta que ela tinha deixado na carta. A moça digitou no computador. Esperou. Os olhos se arregalaram um pouco. Senhor, o senhor é Carlos Alberto Ferreira? Sim, sou eu. Um momento, por favor. Ela se levantou e foi até uma sala nos fundos. Meu coração disparou. O que estava acontecendo? Alguns minutos depois, ela voltou com um homem de terno mais velho, cabelos grisalhos. Senhor Carlos, sou o gerente da agência, Marcelo. Por favor, venha comigo. Entramos numa sala pequena com mesa e computador. Ele fechou a porta e me ofereceu uma cadeira. Senhor Carlos, essa conta está ativa, mas congelada desde o falecimento da titular. Para liberar, precisamos fazer alguns procedimentos, mas posso lhe informar o saldo. Por favor. Ele olhou para a tela do computador. R$ 117.422,63. O ar saiu dos meus pulmões. Era verdade. Tudo que a Marlene tinha escrito era verdade. Com os rendimentos desses 8 anos e considerando a inflação, estamos falando de um valor considerável, continuou o gerente. Vou precisar de alguns documentos seus, certidões, e em até 7 dias úteis, a conta estará liberada no seu nome. Saí do banco 2 horas depois com a papelada encaminhada, mas ainda tonto. R$ 117 mil. Minha Marlene, com seu salário de professora, tinha guardado tudo aquilo. Para mim, para me proteger, mas eu ainda tinha outro lugar para ir. Peguei outro ônibus dessa vez até Viamão. A viagem levou quase 1 hora. A paisagem foi mudando, os prédios dando lugar a casas menores, campos, árvores. O céu estava cinza, ameaçando chuva. Desci no centro de Viamão e caminhei até o cartório. O endereço estava nos documentos que a Marlene tinha deixado. A moça que me atendeu foi gentil, mas eficiente. Mostrei a escritura, expliquei a situação. Ela verificou tudo, digitou, conferiu. Está tudo em ordem, Sr. Carlos. A propriedade está registrada em nome de Marlene Soares Ferreira. Com a certidão de óbito e sendo o senhor o viúvo, o processo de transferência é direto. Vou encaminhar, mas posso lhe dizer que o terreno tem 32 hectares. Fica na região do Capão da Porteira. E segundo a última avaliação municipal, vale aproximadamente R$ 400 mil. R$ 400 mil. Eu não era um homem pobre. Minha Marlene tinha me deixado uma fortuna. Saí do cartório com as pernas bambas e sentei num banco da pracinha em frente. A chuva fina começou a cair, molhando meu rosto, misturando com as lágrimas que teimavam em vir. Por que ela nunca me contou? Por que guardou o segredo? Mas eu já sabia a resposta. Ela conhecia o Rafael, conhecia a Bruna. Sabia que se eles descobrissem sobre esse dinheiro, sobre essa terra, iam aparecer. Não por amor, por interesse. Ela estava me protegendo. E ao Rafael também, do jeito dela. Voltei para Porto Alegre no fim da tarde. A chuva tinha passado, mas o céu continuava pesado. Parei numa lan house perto de casa e imprimi mais alguns documentos que precisava. Depois fui até uma papelaria e comprei um envelope grande, daqueles de papel pardo. Em casa organizei tudo. A carta da Marlene para o Rafael, cópias dos documentos do banco, cópias da escritura da terra e as anotações que ela tinha feito sobre a família da Bruna, os processos, as ligações com corrupção, tudo. Mas não era só isso que eu ia precisar. Peguei uma folha de papel em branco e comecei a escrever. Minha própria carta, minha própria verdade. Rafael, recebi seu convite para o jantar de amanhã. E também recebi um aviso de um amigo sobre o que vocês realmente planejam fazer. Vou poupar você da necessidade de me humilhar na frente dos seus amigos importantes. Não vou comparecer, mas preciso que saiba de algumas coisas. Sua mãe, a Marlene, que você diz que tanto amava, deixou cartas, deixou documentos, deixou verdades que ela guardou para me proteger e para te proteger também. Dentro desse envelope está uma carta dela para você. Uma carta que ela escreveu antes de morrer, contando coisas que você precisa saber. Sobre mim, sobre ela e sobre a família da sua esposa. Estou te mandando isso não para me vingar. Estou mandando porque você é meu filho e, apesar de tudo, ainda me importo com você. Mas saiba de uma coisa, Rafael. Eu não sou um peso. Nunca fui. Sua mãe me deixou mais do que você imagina e eu não preciso de nada de vocês. Se um dia você quiser me procurar,
com respeito, com verdade, eu estarei aqui. Mas se escolher seguir esse caminho de orgulho e vergonha das suas raízes, siga sozinho. Você vai ser pai. Parabéns. Oro para que seja um pai melhor do que está sendo filho. Carlos Alberto, seu pai. Dobrei a carta. Coloquei junto com os documentos dentro do envelope grande e fechei. No lado de fora, escrevi com letra firme: para Rafael e Bruna. A verdade que vocês precisam saber. Olhei para o relógio. Eram quase 10 da noite de sexta-feira. Amanhã era o jantar. Peguei o telefone e liguei para o Moacir. Carlos, como você tá? Moacir, preciso da sua ajuda. Amanhã, às 8 da noite, eu preciso que você vá até a casa do Rafael. Preciso que você entregue um envelope para ele. Mas, Carlos, na frente de todo mundo, Moacir. Tem que ser na frente de todo mundo. Houve um silêncio do outro lado da linha. Você tem certeza disso? Tenho. Minha Marlene me deixou armas, amigo. E eu vou usar elas. Não para destruir, mas para mostrar a verdade. Então eu estarei lá, disse Moacir, e a voz dele estava firme. Pode contar comigo. Desliguei o telefone e olhei para a foto da Marlene na estante. Ela sorria, com aquele sorriso que iluminava a casa inteira. Obrigado, meu amor, sussurrei. Obrigado por ainda cuidar de mim. A noite caiu sobre Porto Alegre, mas pela primeira vez em muito tempo, eu não me sentia sozinho. Sábado amanheceu claro. O tipo de dia que engana, que parece tranquilo, mas que esconde tempestades. Acordei cedo, mesmo tendo dormido pouco. Fiz café, sentei na varanda pequena do apartamento e fiquei olhando a rua acordar. Crianças brincando no pátio do prédio em frente, vizinhos saindo para fazer compras, a vida seguindo. Tudo normal. Mas para mim, nada estava normal. Hoje era o dia do jantar. O dia que meu filho tinha planejado para me apagar da vida dele. Peguei o envelope pardo que estava sobre a mesa da cozinha e segurei firme. Ali dentro estava tudo. As verdades, os segredos, a voz da Marlene que ainda ecoava do passado. Por volta das 2 da tarde, Moacir apareceu. Tinha combinado de vir buscar o envelope e conversar sobre como ia ser. Carlos, disse ele, tirando o boné quando entrou. Você dormiu? Pouco. Mas tá tudo bem, senta aí, fiz café fresco. Sentamos na salinha. Moacir olhou para o envelope em cima da mesa. Então é isso que vai mudar tudo? É, respondi. Tem cartas da Marlene, documentos, verdades que o Rafael precisa saber. E você tem certeza que quer fazer isso? Na frente de todo mundo? Respirei fundo. Moacir, meu filho ia me humilhar na frente de gente importante. Ia me fazer assinar papéis para nunca mais ver meu neto. Ia me tratar como lixo. Se eu deixar isso acontecer, eu vou morrer por dentro. Mas se eu mostrar a verdade, se eu mostrar quem eu realmente sou, o que a Marlene deixou e o que ele está jogando fora, talvez, só talvez, ele acorde. E se ele não acordar? Então pelo menos eu vou saber que tentei. E vou saber que não morri de joelhos. Moacir assentiu devagar. Então vamos fazer do jeito certo. Me dá o endereço da casa dele. Anotei num papel. Rafael morava num condomínio fechado na Zona Sul, perto do Parcão. Casas grandes, muros altos, gente com dinheiro. Vou chegar lá às 8 em ponto, disse Moacir. Vou tocar a campainha e pedir para falar com o Rafael. Quando ele atender, vou entregar esse envelope e dizer que é do senhor, na frente de quem estiver lá. Exatamente, confirmei. E se ele perguntar onde eu tô, diz que eu escolhi não ir, que eu soube do plano e que preferi mandar a verdade por escrito. Moacir pegou o envelope e guardou numa sacola de pano. Carlos, não importa o que aconteça hoje à noite. Você é um homem de honra. Nunca esqueça disso. Nos abraçamos. Um abraço daqueles que dizem tudo sem precisar de palavras. Quando ele saiu, fiquei sozinho de novo. As horas passavam devagar, pesadas. Tentei almoçar, mas não descia. Tentei assistir televisão, mas não conseguia prestar atenção. Às 7 da noite tomei banho, me barbeei, coloquei uma roupa limpa. Por quê? Não sei. Talvez fosse força do hábito. Talvez fosse porque, mesmo não indo ao jantar, eu queria me sentir digno. Sentei no sofá e fiquei olhando para o relógio. 7h15, 7h30, 7h45, 8 horas. Nesse momento, Moacir estava chegando na casa do Rafael. Nesse momento, os convidados importantes estavam lá, bebendo vinho caro, conversando sobre negócios e política. Nesse momento,
Meu filho e a Bruna deviam estar esperando eu chegar para executar o plano deles. Mas eu não estava lá. Fechei os olhos e rezei. Rezei como a Marlene me ensinou. Senhor, eu não sei se o que eu estou fazendo é certo, mas eu não posso me deixar humilhar. Não posso deixar a memória da Marlene ser esquecida. Se for tua vontade, que essa verdade abra os olhos do meu filho. E se não for, me dê forças para seguir sozinho. Amém. O telefone tocou. Era um número desconhecido. Atendi. Alô? Pai? A voz do Rafael, mas diferente, trêmula. Meu coração disparou. Rafael, o que é isso que você mandou? Que cartas são essas? São as cartas que sua mãe deixou. As verdades que ela guardou. Pai, tem gente aqui, eu não posso... Eu preciso... Ouvi a voz da Bruna ao fundo, estridente, nervosa. Ouvi vozes de outras pessoas, murmúrio, confusão. Você leu a carta dela para você? Perguntei, mantendo a voz calma. Eu comecei a ler, pai. Ela fala de coisas, de dinheiro, de terra, de tudo que eu nunca te contei porque você nunca quis saber. De tudo que sua mãe guardou para me proteger, para te proteger. E da verdade sobre a família da sua esposa. Silêncio do outro lado. Rafael, eu não vou ao seu jantar. Sei o que vocês planejavam. E escolhi não me submeter a isso. Mas mandei essas cartas porque, apesar de tudo, você ainda é meu filho. E merece saber a verdade. Pai, leia as cartas, Rafael. Todas. Pense sobre quem realmente te ama. E sobre que tipo de pai você quer ser para o seu filho. Como você sabe que... Eu sei de muita coisa. Mais do que você imagina. Desliguei o telefone. Minhas mãos tremiam. Meu coração batia forte. Mas dentro de mim havia uma paz estranha. A paz de quem fez o que tinha que fazer. Deitei no sofá e fechei os olhos. Lá fora, a noite de Porto Alegre seguia. Lá na Zona Sul, numa casa grande e cara, meu filho estava enfrentando verdades. E eu, num apartamento simples na Restinga, finalmente estava em paz comigo mesmo. Eu não estava lá, mas o Moacir me contou tudo depois, cada detalhe. E de alguma forma, foi como se eu tivesse visto com meus próprios olhos. Quando o Moacir chegou no condomínio, o segurança na guarita quase não deixou ele entrar. Um homem simples, com roupas velhas, querendo ir na casa do Dr. Rafael, mas Moacir insistiu. Disse que tinha uma entrega importante, urgente, e que era pessoal. O segurança ligou para casa. Pelo visto, o Rafael autorizou a entrada, curioso sobre o que seria. Moacir caminhou pela rua arborizada do condomínio. Casas enormes, jardins impecáveis, carros importados nas garagens. Ele me disse depois que se sentiu pequenininho ali, mas que não deixou isso abalar ele. Chegou na casa do Rafael. Portão alto de ferro, interfone, luzes acesas por todo lado. Dava para ouvir o murmúrio de vozes e música suave vindo de dentro. Tocou a campainha. Uma empregada atendeu, uniformizada. Boa noite, vim fazer uma entrega para o Dr. Rafael. É urgente. A moça ficou confusa, mas foi chamar. Minutos depois, o próprio Rafael apareceu na porta. Terno escuro, cabelo bem cortado, a pose de advogado bem-sucedido. Mas quando ele viu o Moacir, franziu a testa. Sabe quem é o senhor? Sou amigo de seu pai, Carlos Alberto. Ele me pediu para entregar isso para o senhor, pessoalmente. Moacir estendeu o envelope pardo. Rafael olhou para o envelope como se fosse uma bomba. Meu pai, ele não vem? Não, senhor. Ele decidiu não vir. Mas pediu que o senhor lesse o que está aqui dentro, na frente de todo mundo. Rafael ficou pálido. Nesse momento, a Bruna apareceu atrás dele, toda produzida, vestido caro, maquiagem perfeita. Mas quando viu o Moacir e o envelope, o rosto dela se contorceu. Quem é você? O que quer aqui? Sou só um mensageiro, senhora. Vim trazer uma entrega do Carlos Alberto. Aquele velho não era para mandar nada, ela sibilou. Rafael, manda esse homem embora. Mas Rafael já tinha pegado o envelope. As mãos dele tremiam. Bruna, eu preciso ver o que é isso. Não aqui, não agora. Temos convidados. Mas já era tarde. Alguns convidados tinham aparecido na porta, curiosos com a movimentação. Gente bem vestida, taças de vinho na mão, olhares inquisitivos. Rafael abriu o envelope ali mesmo, na porta, sob a luz amarela do hall de entrada. Tirou os papéis. Viu a carta da Marlene em cima.
Reconheceu a letra dela na hora. Moacir disse que viu os olhos dele se encherem de lágrimas. É da minha mãe, sussurrou. Começou a ler em voz baixa, mas conforme lia, a voz foi sumindo. O rosto foi ficando branco. As mãos tremendo mais. Rafael, o que é? Bruna tentou pegar a carta, mas ele se afastou. Ela fala de dinheiro, de uma terra, de coisas que meu pai... de coisas que ela guardou. Continuou lendo. Virou a página. E quando chegou na parte sobre a família da Bruna, sobre as investigações, sobre os negócios sujos do pai dela, o envelope caiu das mãos dele. Não pode ser. Bruna pegou a carta do chão e começou a ler. O rosto dela foi ficando vermelho, de raiva e vergonha. Isso é mentira. São mentiras dessa velha. Ela sempre me odiou. Mas Rafael pegou os outros papéis, as cópias dos documentos, extratos judiciais, reportagens de jornal, tudo ali, preto no branco. Um dos convidados, um advogado que trabalhava no mesmo escritório que o Rafael, se aproximou e olhou por cima do ombro dele. Rafael, esse processo aqui, eu conheço. O escritório Andrade & Silva representou a acusação. O pai da Bruna foi indiciado por lavagem de dinheiro. Foi absolvido por falta de provas, mas a sala ficou em silêncio. Todos os convidados agora estavam olhando. O clima festivo tinha morrido. No lugar, pairava um constrangimento pesado, sufocante. Rafael pegou a última carta, a que eu tinha escrito. Leu em silêncio, e quando terminou, as lágrimas escorriam pelo rosto dele. Ele sabia, murmurou. Meu pai sabia o que a gente ia fazer. E mesmo assim, ele mandou isso. Não para me destruir, para me mostrar a verdade. Rafael, escuta aqui. Bruna tentou pegar o braço dele, mas ele se desvencilhou. Você sabia? Ele virou para ela, a voz alta agora. Você sabia sobre seu pai? Sobre os negócios dele? Isso não tem nada a ver com a gente. Tem tudo a ver. Minha mãe tentou me avisar. Meu pai sempre foi um homem honesto e você me fez ter vergonha dele. Me fez planejar humilhar ele, porque ele é um nada, um motorista de ônibus aposentado que mora num bairro de pobres. A sala ficou chocada. Alguns convidados começaram a sussurrar entre si. Rafael olhou para Bruna como se estivesse vendo ela pela primeira vez. Sabe o que é engraçado? Ele disse, a voz calma, mas fria. Meu pai, o nada, tem mais dignidade num dedo mínimo do que toda a sua família junta. E eu fui cego demais para ver. Virou-se para o Moacir, que ainda estava na porta, testemunha silenciosa de tudo aquilo. O senhor pode levar uma mensagem para o meu pai? Posso, sim, senhor. Diz para ele que eu preciso falar com ele, que eu preciso pedir desculpas e que ele tinha razão. Moacir assentiu. Vou levar seu recado, doutor. Boa noite. E saiu, deixando para trás uma festa destruída e um filho enfrentando suas próprias escolhas. Domingo amanheceu com sol. Irônico, porque eu ainda sentia uma tempestade dentro do peito. O Moacir apareceu lá por casa antes das 9 da manhã. Trazia pão quente da padaria e aquele jeito dele, meio tímido, mas decidido. Vim te contar tudo, disse ele tirando o boné. Sentamos na cozinha e ele me relatou cada detalhe da noite anterior. Conforme ele falava, eu via a cena se desenrolando na minha cabeça. O Rafael lendo as cartas, a Bruna sendo desmascarada, os convidados testemunhando tudo. E no final, concluiu Moacir, ele pediu para eu trazer um recado. Disse que precisa falar contigo, que precisa pedir desculpas. Fiquei em silêncio, mexendo o café na xícara sem tomar. Você vai falar com ele? Perguntou Moacir. Não sei, ainda está muito recente, ainda dói muito. Mas Carlos, ele é seu filho? E parecia sincero. Ele também parecia sincero quando planejou me humilhar. Moacir não respondeu. Sabia que eu tinha razão. Passamos a manhã conversando sobre outras coisas, tentando aliviar o clima, mas minha cabeça não desligava. Ficava imaginando o Rafael, a confusão na casa dele, o casamento dele desmoronando. Será que ele tinha contado para Bruna sobre o bebê antes de tudo isso? Será que ela ainda estava lá ou tinha ido embora? Por volta do meio-dia, o Moacir foi embora. Fiquei sozinho de novo, mas dessa vez o silêncio era diferente. Não era vazio, era reflexivo. Peguei a foto da Marlene na estante. E agora, meu amor? O que eu faço? Como sempre, ela não respondeu. Mas no sorriso dela naquela foto,
Eu sentia que ela estava dizendo alguma coisa, algo sobre perdão, sobre família, sobre dar chances. Mas eu não estava pronto. Não ainda. Segunda-feira chegou e eu voltei ao trabalho. O gerente notou que eu estava meio aéreo, mas não perguntou muito. Fiz meu turno como sempre, cumprimentei as pessoas, segurei portas, recebi encomendas. Na terça, o telefone tocou de novo. Número desconhecido. Atendi. Pai? Rafael. Oi, Rafael? Pai, eu não sei por onde começar. Então não comece. Cortei, a voz mais dura do que pretendia. Porque nada do que você disser vai apagar o que você planejou fazer. Eu sei disso. Mas, pai, eu preciso que você entenda. A Bruna, ela... A Bruna o quê, Rafael? Ela te obrigou? Ela botou uma arma na sua cabeça? Silêncio. Não, ele disse finalmente. Ela não me obrigou, eu escolhi. E eu estava errado. E agora? O que mudou? Você leu as cartas da sua mãe e descobriu que eu não sou pobre? É isso? Agora eu sirvo? Não é isso. Pai, eu juro que não é isso. Eu li a carta que a mãe escreveu para mim. Ela fala de você, de como você trabalhou a vida inteira para me dar educação, de como você nunca reclamou, de como você é o homem mais honesto que ela conheceu. E eu me dei conta de que joguei tudo isso fora. Minha garganta apertou. Pai, a Bruna foi embora. Foi para a casa dos pais. Acho que vamos nos divorciar e os sócios do escritório, eles estão questionando minha permanência. A notícia do que aconteceu no jantar se espalhou. E as informações sobre a família da Bruna está causando problemas. E você quer que eu tenha pena de você? Não, não quero pena. Eu mereço tudo isso. Mas, pai, eu quero tentar consertar. Eu quero tentar ser o filho que você merece. Rafael, você tem 32 anos. Não é mais criança. Suas escolhas têm consequências. Eu sei. E eu vou arcar com elas, mas você pode me dar uma chance? Uma chance de mostrar que eu mudei? Fechei os olhos. Parte de mim queria gritar com ele. Queria desligar o telefone e nunca mais atender. Mas outra parte, a parte que a Marlene tinha moldado com tanto carinho, essa parte queria acreditar, queria dar a chance. Rafael, eu preciso de tempo. Preciso processar tudo isso. Eu entendo. Vou esperar. O tempo que for preciso. E Rafael, o bebê? Ele ficou quieto por um momento. Ela ainda está grávida, mas não sei. Não sei se vou conseguir ter uma relação com ela depois de tudo. Não sei nem se ela vai querer ficar comigo. Independente do que aconteça entre vocês, esse bebê é inocente. E é meu neto. Lembra disso? Vou lembrar, pai. Prometo. Desliguei sem me despedir. Fiquei sentado na beira da cama, segurando o telefone, sentindo o peso de tudo isso. Raiva, mágoa, mas também esperança. Será que dá para reconstruir o que foi quebrado? Será que dá para perdoar o imperdoável? Olhei de novo para a foto da Marlene. E dessa vez, eu soube a resposta. Os dias que se seguiram foram estranhos. Eu ia para o trabalho, voltava, fazia as coisas do dia a dia, mas minha cabeça estava em outro lugar. O Rafael não ligou mais, respeitando o espaço que pedi. Mas eu sabia que ele estava esperando. E eu precisava decidir o que fazer. Na quinta-feira, fui até o banco de novo. Os documentos tinham sido processados e a conta da Marlene tinha sido transferida para o meu nome. 117 mil reais. Sentado na mesa do gerente, assinando papéis, eu me sentia irreal, como se aquilo tudo fosse um sonho. Senhor Carlos, disse o gerente, posso sugerir algumas opções de investimento? Com esse valor, o senhor pode garantir uma renda. Obrigado, mas eu ainda preciso pensar. Preciso decidir o que vou fazer com esse dinheiro. Claro, claro. Qualquer coisa, estamos à disposição. Saí do banco com o talão de cheques novo e uma sensação estranha. Minha vida tinha mudado. Em questão de dias, eu tinha deixado de ser um velho aposentado sem muitas perspectivas para ser um homem com recursos, com opções. Mas o dinheiro não tirava a dor, não apagava a traição do meu filho. No sábado, uma semana depois daquele jantar fatídico, o Moacir apareceu de novo lá em casa. Carlos, preciso te contar uma coisa. O que foi? A Jéssica, minha sobrinha, me ligou. O Rafael foi no escritório semana passada e pediu demissão. Como assim? Ele se demitiu. Disse que precisa reavaliar as prioridades dele.
Os sócios não gostaram muito, mas aceitaram. E tem mais. Ele botou o apartamento da Zona Sul à venda. Fiquei boquiaberto. Ele tá vendendo a casa? É. A Jéssica disse que ele comentou que aquela casa era símbolo de tudo que estava errado na vida dele, que ele tinha construído ela para impressionar gente que não importava, e perdeu o que realmente importava no processo. Sentei na cadeira da cozinha, processando. O Rafael estava desmantelando a vida que ele tinha construído, a vida que a Bruna tinha influenciado. Será que era sincero? Ou era só desespero? Carlos, Moacir sentou na minha frente. Eu acho que você devia conversar com ele, cara a cara, dar essa chance. Moacir, tu não entende. A dor que ele me causou, eu entendo sim, mas também entendo que ele é seu filho, teu único filho, e que a Marlene não ia querer que vocês ficassem separados para sempre. Ele tinha razão, eu sabia que tinha. Me dá uns dias, pedi. Só uns dias para organizar as ideias. Na segunda-feira seguinte, fiz uma coisa que não fazia há muito tempo. Fui até a Catedral Metropolitana, no centro. Sentei num dos bancos do fundo, aqueles de madeira velha que rangem, e fiquei olhando para o altar. A igreja estava quase vazia. Uma senhora idosa acendendo velas. Um homem ajoelhado rezando. Silêncio e paz. Senhor, comecei a rezar baixinho. Eu não sei o que fazer. Meu coração ainda sangra. Mas eu não quero perder meu filho de vez. Me mostra o caminho. Me dá sabedoria. Fiquei ali por quase 1 hora e quando saí havia uma clareza que não existia antes. Eu ia dar uma chance para o Rafael. Mas não ia ser fácil. Não ia ser simples. Ia ter condições. Ia ter respeito. Cheguei em casa e peguei o telefone. Liguei para o número do Rafael. Ele atendeu no segundo toque. Pai? Rafael, a gente precisa conversar. Cara a cara. Sim, pai. Quando você quiser, onde você quiser. Amanhã, terça-feira, 3 horas da tarde, na Redenção, perto do lago. Eu vou estar lá, obrigado, pai. Obrigado por me dar essa chance. Desliguei sem responder. A noite demorou a passar. Dormi pouco pensando no que ia dizer, em como ia agir. Parte de mim ainda estava com raiva. Mas outra parte estava esperançosa. Terça-feira chegou. O dia estava bonito, ensolarado, aquele tipo de dia que Porto Alegre oferece de presente de vez em quando. Me arrumei com cuidado, roupas limpas, cabelo penteado. Queria estar digno. Peguei o ônibus até a Redenção. O parque estava cheio de gente, mães com crianças, idosos caminhando, jovens correndo. Vida acontecendo por todo lado. Cheguei no lago e sentei num banco com vista para a água. Os patos nadando, o vento suave balançando as árvores. Esperei. Às 3 em ponto vi o Rafael chegando. Ele estava diferente. Mais magro, olheiras fundas, cabelo menos arrumado, roupa simples, jeans e camiseta, nada dos ternos caros de antes. Ele parou na minha frente, as mãos nos bolsos, os olhos vermelhos. Oi, pai. Oi, Rafael, senta. Ele sentou deixando um espaço entre nós, como se não tivesse certeza se era permitido chegar perto. Ficamos em silêncio por um tempo, só olhando o lago, ouvindo o barulho do parque. Pai, eu... Ele começou, mas eu levantei a mão. Deixa eu falar primeiro. Ele assentiu. Rafael, você me machucou. Machucou de um jeito que eu nem sabia que era possível. Você planejou me humilhar, me destruir, na frente de gente importante. Ia me fazer assinar papéis para nunca mais ver meu neto. Isso não é coisa que se faz com alguém que você ama, nem com alguém que você respeita. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dele. Eu sei, pai, eu sei. Mas... Continuei, e minha própria voz tremeu. Sua mãe não criou a gente para guardar rancor. Ela sempre dizia que a família é o que a gente tem de mais precioso, e que perdão é libertação, não do outro, da gente mesmo. Pai, eu vou te dar uma chance, Rafael. Uma. Mas vai ter regras. Você vai ter que provar que mudou. Não com palavras, com ações, com tempo. Você entende? Entendo. E eu vou provar, pai. Vou passar o resto da vida provando se for preciso. Olhei para ele. Pro menino que um dia segurei no colo. Pro homem que tinha se perdido. E pro filho que talvez, só talvez, pudesse ser encontrado de novo. Então vamos tentar, disse, devagar, com respeito. Mas vamos tentar. Ele desabou em soluços.
E pela primeira vez em anos, eu estendi o braço e abracei meu filho. Ali no meio da redenção, com o sol brilhando e a vida acontecendo ao redor, pai e filho começaram a reconstruir o que tinha sido quebrado. Não ia ser fácil, não ia ser rápido, mas ia valer a pena. Porque família, no final das contas, é isso. É escolher o amor mesmo quando dói. É dar chances mesmo quando não deveria. É acreditar que as pessoas podem mudar. E quem sabe, com a bênção da Marlene lá de cima, a gente conseguisse. Os meses que se seguiram foram de reconstrução lenta. O Rafael cumpriu o que prometeu. Vendeu o apartamento da Zona Sul e alugou um lugar menor, mais simples, perto do centro. Começou a trabalhar num escritório menor, de advocacia popular, ajudando gente que não tinha dinheiro para pagar honorários altos. A gente se via uma vez por semana, sempre num lugar neutro, a redenção, uma padaria, o mercado público. Conversas ainda meio travadas no começo, mas aos poucos ficando mais naturais. Ele me contou que a Bruna tinha pedido o divórcio. Estava morando com os pais e queria resolver tudo rápido. O bebê ia nascer em março, e ela tinha deixado claro que não queria o Rafael por perto. Mas eu não vou desistir do meu filho, disse ele numa dessas conversas, tomando chimarrão comigo no parque. Vou lutar na justiça pelos meus direitos. Não vou deixar ela me afastar dele como eu me afastei de você. Aquilo me tocou. Ver o Rafael entendendo finalmente o que era ser pai, o que era lutar por um filho. Em dezembro, ele me fez uma proposta. Ah, pai, eu sei que ainda estamos reconstruindo nossa relação, mas você gostaria de passar o Natal comigo? Nada grande, só a gente. Posso fazer um jantar em casa. Fiquei surpreso e emocionado. Só nós dois? Só nós dois. Como antigamente. Como quando a mãe ainda estava aqui. Aceitei. No dia 24 de dezembro, peguei um táxi até o apartamento dele. Era pequeno, 2 quartos, num prédio velho perto do bairro Cidade Baixa. Mas quando entrei, vi que ele tinha se esforçado. Uma árvore de Natal pequena enfeitada, luzes pisca-pisca, a mesa posta com capricho. Bem-vindo, pai, disse ele sorrindo nervoso. Ficou bonito, filho. Jantamos peru assado que ele mesmo fez, com arroz e salada. Não ficou perfeito. O peru estava meio seco, mas estava feito com amor. E isso importava mais do que qualquer coisa. Depois do jantar, sentamos na salinha. O Rafael pegou uma caixa embrulhada em papel pardo. Pai, eu quero te dar uma coisa. Abri. Dentro tinha um porta-retratos. E dentro do porta-retratos uma foto da gente 3. Eu, o Rafael pequeno e a Marlene. Estávamos na redenção, num domingo de sol. O Rafael devia ter uns 5 anos. Sorríamos, felizes. Achei essa foto na casa da avó, explicou ele. E quando vi, percebi que essa era a gente de verdade, antes de eu me perder. E eu quero voltar a ser aquela família, pai. Não exatamente igual porque a mãe não está mais aqui, mas o espírito, o amor. Segurei o porta-retratos com força, as lágrimas embaçando a vista. A gente vai chegar lá, filho. Devagar, mas vai. Ele também chorou. E nos abraçamos ali, naquele apartamento simples, naquele Natal que não tinha muito, mas tinha o essencial. Tinha nós. Em fevereiro, a Bruna deu à luz. Um menino. O Rafael me ligou do hospital, a voz emocionada. Pai, ele nasceu. Meu filho nasceu. Como ele tá? E a Bruna? Todo mundo tá bem. Ele é perfeito, pai. Pequenininho, mas perfeito. E o nome? Houve uma pausa. A Bruna queria um nome gringo, complicado. Mas eu insisti. O nome dele é Carlos. Carlos Henrique. Meu coração parou. Você deu meu nome pro seu filho? Dei, porque eu quero que ele cresça sabendo que teve um avô de verdade. Um homem de honra. E quero que ele cresça vendo o pai dele tentando ser metade do homem que você é. Não consegui falar. Só chorei. Alguns dias depois, consegui ver o bebê. A Bruna não deixou eu entrar no quarto dela, mas o Rafael trouxe o pequeno Carlos até a recepção do hospital. Segurei meu neto pela primeira vez, aquele serzinho miúdo dormindo tranquilo. Oi, pequeno, sussurrei. Sou seu avô, e eu prometo que vou estar aqui para você. Sempre. O Rafael estava ao meu lado, sorrindo pelos olhos molhados. Obrigado por não desistir de mim, pai. Filho, família não desiste. Família luta. Sua mãe me ensinou isso. Naquela noite, voltei para o meu apartamento na Restinga. Coloquei a foto que o Rafael me deu na estante,
ao lado da foto da Marlene. E pela primeira vez em muito tempo, senti que minha casa era um lar de novo. Não era perfeito. Ainda tinha feridas. Ainda tinha mágoas que iam levar tempo para sarar completamente. Mas tinha amor. Tinha tentativa. Tinha recomeço. E no final, era isso que importava. Os meses foram passando e a relação com o Rafael ia se fortalecendo. Ele visitava meu apartamento de vez em quando. Me ajudava com pequenos reparos. A gente assistia a jogos do Inter juntos. Era um recomeço tímido, mas sincero. A situação com a Bruna era complicada. Ela não queria nada com o Rafael, mas a justiça tinha determinado visitas regulares. Todo sábado, o Rafael buscava o pequeno Carlos e passava o dia com ele. E muitas vezes ele vinha me visitar também, trazendo o neto. Ver aquele bebê crescendo, dando os primeiros sorrisos, começando a balbuciar, era uma alegria que eu achei que nunca mais ia sentir. O pequeno Carlos me olhava com aqueles olhos curiosos, agarrava meu dedo com a mãozinha minúscula e meu coração se enchia. "Ele gosta de você, pai", disse o Rafael num desses sábados, enquanto assistíamos o bebê tentando engatinhar no meu tapete da sala. "Olha como ele sorri quando te vê. É meu neto. Ele tem meu sangue. E tem o sangue da Marlene também." Em abril aconteceu algo inesperado. O Rafael apareceu no meu trabalho na hora do almoço com uma expressão séria. "Pai, preciso conversar com você. É importante. Fomos até uma lanchonete ali perto, pedimos café e salgados. Fala, filho. O que foi?" Ele respirou fundo. "Pai, eu recebi uma proposta. Um escritório em Santa Maria quer me contratar. É uma cidade menor, mais tranquila. O salário é bom. Não é o que eu ganhava antes, mas é honesto. E eu acho que seria um recomeço bom. Longe de tudo que me fez errar." Meu coração apertou. "Santa Maria? Mas, filho, é longe daqui. Umas 4 horas de viagem." "Eu sei. E é por isso que eu vim falar contigo antes de aceitar. Porque eu não quero me afastar de você de novo, pai. Não depois de tudo que a gente reconstruiu. E o pequeno Carlos, como fica? A guarda é compartilhada. Vou ter ele fim de semana sim, fim de semana não. Se eu me mudar, terei que vir buscar ele aqui e levar para lá. Ou talvez a Bruna aceite me dar a guarda integral. Ela está cada vez mais interessada na vida social dela e menos interessada em ser mãe." Fiquei pensando. Parte de mim queria que ele ficasse. Queria tê-lo por perto depois de tanto tempo longe. Mas outra parte sabia que ele precisava disso. Precisava de um recomeço de verdade, longe das sombras do passado. "Rafael", falei finalmente, "você precisa fazer o que é melhor para você e para o seu filho. Se Santa Maria te oferece isso, então vá. A gente se vê nos fins de semana. A gente conversa por telefone. A distância não vai nos separar de novo. Não se a gente não quiser." Ele segurou minha mão sobre a mesa. "Obrigado, pai, por entender. E tem mais uma coisa. Fala. Eu queria que você pensasse numa possibilidade. Daqui uns meses, quando eu tiver estabilizado lá, talvez você pudesse se mudar para lá também. Não precisa ser para sempre, mas tem casas baratas, a cidade é tranquila, tem uma boa estrutura. E a gente podia ficar mais perto. Você, eu e o pequeno Carlos. Até podíamos morar perto um do outro." Fiquei surpreso. "Você quer que eu me mude para Santa Maria? Só se você quiser, pai, sem pressão. Mas eu quero muito ter você por perto. E sei que o pequeno Carlos vai precisar do avô." Sorri. "Vou pensar com carinho, filho. Prometo." Nos meses seguintes, o Rafael se mudou. Conseguiu um apartamento pequeno, mas confortável em Santa Maria. Começou no novo emprego e, para surpresa de todos, conseguiu na justiça a guarda integral do pequeno Carlos. A Bruna não contestou muito. Estava mais interessada em viajar com as amigas e curtir a vida. Eu ficava pensando na proposta do Rafael. Mudar para Santa Maria. Deixar Porto Alegre, a cidade onde eu nasci, onde construí minha vida com a Marlene, onde tinha minhas memórias. Mas, por outro lado, eu estava sozinho aqui. O Moacir era um bom amigo, mas no fim do dia eu voltava para um apartamento vazio. Em Santa Maria eu teria meu filho, teria meu neto, teria propósito de novo. Um dia, sentado na varanda, olhando para o pátio do prédio, tomei a decisão. Liguei para o Rafael. "Filho, aceito." "Aceita o quê, pai?" "Vou me mudar para Santa Maria. Vou ficar perto de vocês."
Do outro lado da linha, ouvi meu filho chorar de alegria. Sério, pai? Você vem mesmo? Vou. Mas tem uma condição. Qual? Você me ajuda a procurar uma casa com quintal, porque eu quero plantar umas coisas, e quero que o pequeno Carlos tenha espaço para brincar quando crescer. Fechado, pai. A gente acha a casa perfeita para você. E assim começou mais um capítulo. Vendi meu apartamento em Porto Alegre, juntei com o dinheiro da Marlene e comprei uma casa simples, mas aconchegante em Santa Maria, perto da casa do Rafael. Tinha um quintal, umas árvores, espaço para respirar. Me mudei em agosto. O Rafael e alguns amigos dele me ajudaram com as caixas, com os móveis. Quando terminamos e eles foram embora, sentei na varanda da casa nova, tomando um chimarrão, ouvindo os pássaros. Olhei para o céu azul de Santa Maria e sorri. Marlene, meu amor, acho que a gente conseguiu. Nosso filho voltou. E eu vou poder ver nosso neto crescer. O vento bateu suave no meu rosto, como uma resposta, como um abraço. Passaram-se 2 anos desde que me mudei para Santa Maria. 2 anos de reconstrução, de cura, de alegrias pequenas, mas profundas. O pequeno Carlos agora tinha quase 3 anos. Era esperto, falante, cheio de energia. Todo fim de tarde, quando o Rafael voltava do trabalho, eles passavam aqui em casa. O menino corria pelo quintal, brincava com as galinhas que eu tinha comprado, me ajudava a regar as plantas. Vô, olha a tomate! Ele gritava, apontando para os pés de tomate que eu tinha plantado. É tomate mesmo, meu neto. Tá ficando bonito, né? Tá. Quando vai ficar grande? Logo, logo. E quando ficar, a gente faz um molho bem gostoso. O Rafael observava de longe, sorrindo. Tinha engordado um pouco, o rosto mais descansado, os olhos mais brilhantes. Era um homem diferente daquele que planejou me humilhar anos atrás. Era o filho que eu sempre soube que ele podia ser. Uma tarde de sábado, estávamos os 3 sentados no quintal, tomando suco de laranja que eu tinha feito, quando o Rafael me fez uma pergunta. Pai, você é feliz aqui? Olhei ao redor. A casinha simples, mas bem cuidada. O quintal verdejante. O neto brincando na grama. O filho ao meu lado. Sou o filho. Muito. Eu também, disse ele. E olha que eu achei que nunca ia ser feliz de novo depois de tudo o que aconteceu. Do divórcio, de perder o escritório, de perder a vida que eu achava que era perfeita. Mas você descobriu que aquela vida era uma ilusão. Que perfeição não é ter coisas caras, é ter paz no coração. Exatamente. E eu aprendi isso com você, pai. Com seu exemplo. Fiquei emocionado. Sabe, Rafael, quando tudo aquilo aconteceu, quando eu descobri sobre o jantar, sobre o plano de vocês me humilharem, eu pensei que era o fim, que eu tinha perdido tudo. E eu quase fiz você perder mesmo. Mas não fez. Porque sua mãe lá de cima não deixou. Ela me deu as ferramentas para me defender. Me deu dignidade e me deu você de volta. Pai, a voz dele falhou. Eu nunca vou conseguir me perdoar completamente pelo que fiz. Então não se perdoa, mas não fica se punindo também. Usa isso para ser um pai melhor, para ser um homem melhor, para ensinar para o pequeno Carlos o que é certo e o que é errado. Ele assentiu, limpando as lágrimas. Vou. O pequeno Carlos veio correndo. Vem brincar comigo. Já vou, meu anjo. Levantei da cadeira, as costas reclamando um pouco. A idade não perdoa, mas o coração leve como há muito não sentia. Naquela noite, depois que o Rafael e o pequeno foram embora, sentei na varanda com a foto da Marlene que eu sempre carregava comigo. Olhei para aquele rosto que eu amava tanto, para aquele sorriso que iluminava tudo. Obrigado, meu amor, por tudo, por ter me amado, por ter guardado aquelas cartas, por ter me dado forças mesmo depois de partir, e por me devolver nosso filho. Fiquei ali por um tempo, sentindo a brisa fresca da noite, ouvindo o canto dos grilos. A vida tinha me testado, tinha me derrubado, mas também tinha me mostrado que, com fé, dignidade e amor, é possível recomeçar. É possível perdoar sem se rebaixar. É possível reconquistar o que foi perdido. E mais importante, tinha me mostrado que família não é perfeita. Família erra, família machuca, mas família que se ama de verdade também cura, também recomeça, também dá chances. Entrei para dentro de casa, tranquei a porta e fui deitar. No criado mudo, a foto do pequeno Carlos.
Na estante da sala, a foto antiga de nós três, eu, Marlene e Rafael criança, e no coração a certeza de que tinha valido a pena. Todos os sofrimentos, todas as lágrimas, todas as noites de solidão, tudo tinha levado a esse momento, a esse recomeço. Fechei os olhos e agradeci. Pela vida, pela família, pela chance de ter vivido o suficiente para ver a redenção. E pela primeira vez em muitos anos, dormi em paz. Paz completa e verdadeira. Porque no final é isso que importa. Não quantas vezes a gente cai, mas quantas vezes a gente se levanta. Não quantas vezes a gente é traído, mas quantas vezes a gente escolhe o amor mesmo assim. E eu tinha escolhido o amor. E o amor tinha me salvado.